Jesus de Nazaré Wikicote, a coleção livre de citações e citações famosas, redirecionado de Cristo Jesus. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns outros, que, como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Veja também biografia na Wikipédia, multimídia no Wikimedia Commons. Esta página contém citações de um persona falecida 1986 anos atrás. Existe uma grande probabilidade de que eles entraram no domínio público na maioria dos países. Jesus de Nazaré, M. Belém, segundo os Evangelhos, M. Jerusalém. Também conhecido simplesmente como Jesus, Yeshua, Isa, ou Jesus Cristo. Cristo é a figura central do cristianismo e uma das figuras mais influentes na cultura ocidental. Para a maioria das denominações cristãs, é o Filho de Deus e, por extensão, a encarnação do próprio Deus. Sua importância reside também na crença de que consumo e subsequente ressurreição redimiu a raça humana. Judaísmo nega sua divindade, o que é incompatível com a sua concepção de Deus. No Islã, onde é conhecido como Isa, é considerado um dos mais importantes los profetas. Índice, ocultar, citas ou 1,1 palavras de Jesus segundo os evangelhos canônicos ou 1,2 Evangelho Matthew ou 1,3 Evangelho de acordo com Mark ou 1,4 Evangelho Lucas ou 1,5 Evangelho de acordo com João ou 1,6 palavras antes de morrer. 2 citas sobre Jesus ou 2,1 Flávio Joséfus ou 2,2 Cornélio Tácito ou 2,3 Suetônio ou 2,4 Justino Mártir ou Roma 2,5 Clemente Namoro. Editar Palavras de Jesus segundo os Evangelhos canônicos. Editar Sermão da Montanha. Quando ele viu as multidões, subiu ao monte, e depois sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. 2 Ele abriu a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Fonte: Sermão da Montanha, Mateus 5,3-12. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus 5:1-12. Variante: felizes os cônscios de sua necessidade espiritual, uma vez que a eles pertence o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque a eles alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Felizes os pacíficos, uma vez que eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque a eles pertence o reino dos céus. Felizes são vocês quando os insultam e vos perseguirem e, mentindo, disserem toda sorte de coisas iníquas contra vós por minha causa.
12 Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Mateus 5. 3 a 12. De acordo com a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, você saberá a verdade, e a verdade vos libertará. Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei, assim que você também amar uns aos outros. Não julgueis para que não ieis ser julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados, dar e recebereis, porque na medida em que você usa com os outros será usada com você. Perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Olha, estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto mostrai-vos cautelosos como as serpentes, contudo como palomas inocentes. Mateus 10 horas e 16 minutos. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18 horas e 20 minutos. Na verdade, alguns não se casam porque nasceram peito indefeso de sua mãe, outros porque foram castrados pelos homens, e outros que não decidiu se casar porque o reino dos céus quem pode entender que entender. Fonte: Mateus 19 horas e 12 minutos. Quando deres esmola, a mão esquerda ignora o que a direita está fazendo, para que a tua esmola fique em secreto, e seu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22 horas e 20 minutos. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Descrição: quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Mateus 23 horas e 12 minutos. O reino do céu está dentro de você. Descrição: nem dizer, olhe aqui, ou, por aqui. O reino de Deus está dentro de você. Não. Lucas 17 horas e 21 minutos. Nota: Torres Amat lê, desde o reino de Deus, ou Messias, é no meio de vós. Cantera Iglesias diz, o reino de Deus está dentro de vós, e uma nota diz, entre você e não dentro de você, na pessoa de Jesus presente entre os fariseus. Ele também traduz isto ao Binger, é agora, entre vós, e em uma nota diz, o significado pode não ser que o reino está dentro de suas almas, pois Jesus está falando com os fariseus. Veja também observa Besson, BJ, NTI e Petit. Qualquer pessoa que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Evangelho segundo Mateus. Editar, faça-se, desta vez, porque dessa forma que é apropriado para realizar tudo o que é justo. Mateus 3,15. Nota: João Batista, para ser batizado, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4,4. Citando Deuteronômio 8,3, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Variante, também está escrito, você não deve testar o Senhor teu Deus. Mateus 4,7. Citando Deuteronômio 6 horas e 16 minutos. Retire-se, Satanás, porque está escrito, adora o Senhor, seu Deus, e só ele servirás. Vai-te, Satanás, pois está escrito, Ele é o Senhor, teu Deus, que tens de adorar, e é somente àquele que tens de prestar serviço sagrado. Mateus 4,10. Citando DT 6,13, vós sois o sal da terra.
Mas se o sal for insípido, com que se há de salgar não servirá para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Mateus 5:13. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu digo, não resistais ao mal, mas quem você dá um tapa na face direita, oferece-lhe também outra. Quando quiser processá-lo e tirar a túnica, deixá-lo ter o seu manto, e quem te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2 que pede que você dá, e você quer pedir, não vire as costas. Mateus 5:38-42. Porque você repara no cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho. Mateus 7:3-19. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Nota: metáfora para ilustrar o trabalho de fazer discípulos que mais tarde, 9 vosotros, portanto, orar, Pai que estás nos céus, nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Tua será feito, no céu e na terra. 11 Nosso pão de cada dia nos dá hoje. 12 E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. 13 Não deixe-nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Mateus 6:9-13. Texto do Pai Nosso é tomada. Quanto a qualquer um, portanto, que confessa a união comigo diante dos homens, também eu confessarei união com ele diante do meu Pai que está nos céus. 33 Mas como para qualquer um que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. 34 Não penseis que vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz, mas espada. 35 Porque eu vim para causar divisão, e será o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a jovem esposa contra sua mãe. 36 De fato, os inimigos serão pessoas de sua própria casa. 37 Aquele que tem maior carinho por pai ou a mãe que a mim não é digno de mim. E quem tiver maior afeição pelo filho ou filha que a mim não é digno de mim. 38 E aquele que não aceita a sua estaca de tortura e seguir depois de mim não é digno de mim. 39 Aquele que encontra a sua alma, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa achá-la. Mateus 10:32-39. NWT Eu te louvo publicamente, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e dos intelectuais, e as revelaste aos pequeninos. 26 Sim, Pai, porque isso veio a ser o modo aprovado por você. 27 Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. 28 Vinde a mim, todos os que trabalham e estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29 Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis revigoramento para as vossas almas. 30 Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:25-30. É por isso que eu digo: todo tipo de pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. 32 Por exemplo, se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Não neste sistema de coisas ou próximo, ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto podre.
Porque pelo fruto se conhece a árvore. 34 Raça de víboras, como você pode falar coisas boas quando são maus? Por causa da abundância do coração fala a boca. 35 O homem bom do seu bom tesouro envia coisas boas, enquanto o homem injusto o seu tesouro mau envia coisas más. 36 Digo-vos todos os homens desta conversa fiada prestar contas no dia do juízo. 37 Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12h31 menos 37 Porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E assim você fez vazio a palavra de Deus por causa da sua tradição. 7 Hipócritas, Isaías profetizou aptamente a seu respeito, dizendo: 8 Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 9 Em vão continuar a adorar-me, porque ensinam mandamentos de homens como doutrinas. Mateus 15:3-9 Nota: referindo-se aos representantes falsos e hipócritas de Deus, porque há eunucos que nasceram assim, desde o nascimento, e há eunucos que se deram tais para o reino do céu. Quem pode entender? Você entende? Mateus 19h12 24 Guias cegos que coais um mosquito, mas engolem um camelo, para que se assemelham aos sepulcros caiados que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. 28 Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro eles estão cheios de hipocrisia e de desafuero. 29 Ai de vós, hipócritas, porque construir os túmulos dos profetas e decorar os túmulos memoriais dos justos. 30 E dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos antepassados, nós não teria sido cúmplices no sangue dos profetas. 31 Então você testemunhar contra vós mesmos que sois filhos daqueles que mataram os profetas. 33 Serpentes, raça de víboras, como escaparam da condenação do inferno? 34 Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e instrutores públicos. Nota: referindo-se aos escribas e fariseus, líderes religiosos judeus. Mateus 23h24 27-31 33,34 Capítulo 24 Cuidado que ninguém engana. 5 Porque muitos virão com base em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 6 E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Ver que não aterrorizar, por estas coisas devem acontecer, não mais ainda. 7 Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá escassez de víveres e terremotos num lugar após outro. 8 Todos estes são o princípio das dores de aflição. 9 Então entregar para serdes atormentados e matar você, e será objeto de ódio por todas as nações por causa do meu nome. 10 Então, também, para muitos, ele será tropeçou e vai trair um ao outro e se odiarão. 11 E surgiram muitos falsos profetas surgiram e enganaram a muitos. 12 E pelo aumento da iniquidade o amor de muitos esfriará. 13 Mas aquele que perseverar até o fim é o que será salvo. 14 E este evangelho do reino será pregado em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. 19 Ai de mulheres que estão grávidas e lactantes um bebê naqueles dias.
20 Continue orando para que vossa fuga não pode ocorrer no inverno, nem no sábado. 21 Porque haverá então grande tribulação, tal como nunca ocorreu desde o princípio do mundo até agora, não. Nem tampouco ocorrerá de novo. 22 Na verdade, a menos que esses dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. 32 Aprendei da figueira como uma ilustração deste ponto. Logo que o seu ramo se torna tenro e brotos de folhas, sabeis que está próximo o verão. 33 Do mesmo modo, também, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. 34 Em verdade vos digo que de modo algum irá esta geração até que todas estas coisas ocorram. 35 O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. 36 Acerca daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. 37 Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a presença do Filho do Homem. 38 Porque, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, os homens casavam e as mulheres sendo dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. 39 Ignorado até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será a presença do Filho do Homem. 45 Quem é realmente um escravo fiel e discreto a quem o seu amo designou sobre os seus domésticos, para dar-lhes o seu alimento no tempo apropriado. 46 Feliz aquele escravo, se o seu amo, ao chegar, o achar fazendo assim. 47 Em verdade vos digo, designará sobre todos os seus bens. Capítulo 25 Quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então ele vai sentar-se no seu trono glorioso. 32 E todas as nações serão reunidas diante dele, e as pessoas separadas uma da outra como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. 33 E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. 34 Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. 41 Em seguida, ele vai dizer, por sua vez, aos que estiverem à sua esquerda: Vá para longe de mim, vós que foram malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, e estes partirão para o dissipamento eterno, mas os justos para a vida eterna. Capítulo 25 Para 31-34 41 46 NWT Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, por conseguinte, e 19 Go fazei discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20 Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis, estou convosco todos os dias até a conclusão do sistema de coisas. Mateus 28. 18-20 Evangelho de Marcos. Editar: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando ele chegar na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos 8h38. Mas o que eu digo a todos, fique alerta. Marque 13h37. Você tem uma coisa a fazer: vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, depois, vem e segue-me.
Marcos 10h21. Muitos que são primeiros serão últimos, e o último em primeiro lugar. Marque 10h31. Nota: compare Mateus 19h30, 20h16, Lucas 13h30. Evangelho segundo São Lucas, editar, também para outras cidades que tenho a declarar as boas novas do reino de Deus. Porque para isso fui enviado. Lucas 4h43. Por isso vos digo que os seus pecados, os seus muitos pecados foram perdoados, porque ela mostrou muito amor. Lucas 7h47. Quem não é por mim é contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. Por que me chamas bom? Ninguém é bom, exceto um, Deus. Conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. 21. Então ele disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ao ouvir isso, Jesus disse: ainda há uma coisa que falta em você. Venda tudo o que você tem e distribuir aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem ser meu seguidor. Lucas 18h19, nota: respondendo à pergunta de um jovem rico: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Portanto, eu trabalhar com isso em seus corações, que não ensaiar de antemão como fazer sua defesa. 15. Porque eu vos darei boca e sabedoria que todos os seus adversários juntos vai ser capaz de resistir ou disputa. Lucas 21:14,15. Além disso, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra a angústia das nações, não sabendo o que fazer por causa do barulho do mar e sua agitação. 26. Enquanto os homens se tornam desalentados temor e na expectativa das coisas que sobrevirão sobre a terra habitada, pois os poderes do céu serão abalados. 27. E então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. 28. Mas quando estas coisas começarem a acontecer, ficar em pé e levantar a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Lucas 21h25, 28. Palavras proféticas de Jesus Cristo: eu lhe asseguro, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23h43. Bíblia Vaticana. Evangelho segundo João, editar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3h16. Quem pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que eles não são os seus feitos, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que ele seja visto claramente que as suas obras são feitas de acordo. Deus 3:20,21. Eu sou a ressurreição, que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11h25. Bíblia Vaticano. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não há maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Jó 15:12-14. Tenho odiado sem razão. Jó 15:25. Citando os Salmos 69:5. Mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça são aqueles que me odeiam sem razão.
Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Cap 14 versos 26. Eles ouviram, eu lhes disse: eu vou e venho novamente a você. Se você me amasse, você ficaria contente que eu continuar o meu caminho para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. João 14h28. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas ter coração, eu venci o mundo. João 16h33. Isto significa vida eterna, que absorvam conhecimento de ti, o único Deus verdadeiro, e daquele que enviaste, Jesus Cristo. João 17:3. Então Pilatos saiu outra vez no palácio do governador e chamou a Jesus e disse: és tu o rei dos judeus? 34. Jesus respondeu: é você dizer isso mesmo, ou outros que você falou de mim? 35. Pilatos respondeu: eu não sou judeu, certo? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? 36. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fizesse parte deste mundo, os meus servos teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas como é o caso, o meu reino não é desta fonte. 37. Então Pilatos disse-lhe: bem, então, tu és rei? Jesus respondeu: tu mesmo dizer que eu sou rei. Para isso nasci, e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo mundo que faz parte da verdade ouve a minha voz. 38. Pilatos disse: o que é a verdade? João 18h33 - 38. Conversa comemorado com Pôncio Pilatos. Responderam 28 Thomas e disse: meu Senhor e meu Deus. 29. Jesus disse: por que me viste? Tomé creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20h28 - 29 palavras antes de morrer. Editar, de acordo com os evangelhos. As palavras que Jesus disse antes de morrer não seriam suas últimas palavras, como eles também recolheram o que ele disse depois de sua ressurreição: meu Deus, por que me abandonaste? Nota: as palavras de Jesus antes de sua morte, de acordo com os evangelhos de Marcos e Mateus. É uma citação do primeiro verso da oração dos moribundos justos, Salmo 21 ou 22, contexto. Cerca da hora nona exclamou Jesus em alta voz, e disse: Ili, lama sabachthani. Isto é: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Está consumado. Contexto. Depois disso, Jesus, sabendo que todas as coisas foram feitas, de modo que a escrita foi feita, disse: tenho sede. 29. Havia um cheio de vidro vinagre, então eles colocaram uma esponja cheio de vinagre em a cana de risopo, e segurou a boca 30. Bem, quando ele tinha recebido o vinagre, disse Jesus: foi feito, e, inclinando a cabeça, entregou seu espírito. João 19h28 - 30. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nota: as palavras de Jesus antes de sua morte, segundo o Evangelho de Lucas, é uma citação do versículo 6 do Salmo 31 ou 30, contexto. Lucas 23h46. E Jesus, chamando em alta voz, e disse: Pai,
Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele tinha dito isso, expirou. Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Citações sobre Jesus. Editar. A história pode rejeitar a Cristo, mas, no entanto, aponta para ele como a lei da vida. Harold Niebuhr, teólogo cristão. Se compararmos a grandeza transcendente deste personagem, Jesus com forma indireta foi entregue. Parece impossível que eles tinham forjado, eles não teriam um verdadeiro original antes que ele. Como poderia pessoas humildes e analfabetos superar os maiores gênios, antigos e modernos? No layout de um personagem, como eles conseguiram para desenhá-lo indiretamente? Esta é certamente uma forte evidência de legitimidade e verdade. David Hartley, filósofo inglês. Porque ele livrará o pobre que clama por ajuda. Também o atribulado e quem não tem helper. Ele vai sentir pena de os humildes e os pobres, e as almas dos pobres salvar da opressão e da violência que os liberta, e o sangue será precioso aos seus olhos. David, Salmo 72:12-14, referindo-se a Salomão e, por extensão, Jesus, NWT, quem entre os seus seguidores ou entre seus prosélitos poderia inventar ditos atribuídos a Jesus, ou imaginar a vida e caráter que são revelados nos evangelhos? Certamente não há pescadores da Galileia. John Stuart Mill. Eu estou realmente se opôs às corrupções do cristianismo, mas não com os preceitos genuínos de Jesus. Thomas Jefferson de 1803. Estamos a assumir que a história do Evangelho é mera ficção. Pelo contrário, há a história de Sócrates, que ninguém se atreve a questionar. Não é tão comprovada como é o de Jesus Cristo. Jean-Jacques Rousseau, o sublime em suas máximas, que sabedoria profunda em seus discursos. Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês, SXVEI. Em referência a Jesus Cristo, um extraordinário poder para influenciar o Messias. Abastecimento de ordem foi dada para Alexander, Carlos Magno e eu, mas para nós a presença era necessária. Enquanto Jesus Cristo tem influenciado os seus temas e forneceu-lhes o controle sem a presença do corpo visível durante 1800 anos, Bonaparte e Napoleão, ao colocar no céu, inferno e purgatório. Você, apenas com argumentos que Cristo e Paulo provou a ressurreição. William Tidale nota, ele escreveu para Thomas More em relação aos mortos como especialista em história da literatura. Estou plenamente convencido de que os evangelhos não são nada lendas, porque não atingiram o nível de própria criatividade de tais histórias. A maior parte da vida de Jesus é desconhecido para nós. Um luxo não você pode pagar qualquer inventor de lendas. C.S. Lewis Ansorst, o Deus no Doc. Jesus de Nazaré considerado um dos maiores professores que já viverão. Eu direi aos hindus que a vida não está completa a menos que você reverentemente estudar os ensinamentos de Jesus. Gandhi Mohandas. A mensagem de Jesus Cristo. Há 35 anos de minha vida tenho sido nihilista. No sentido exato da palavra, um homem que acredita que nada. 5 anos atrás eu recebi LAF, eu acreditava na doutrina de Jesus, e toda a minha vida mudou de repente. Leo Tolstói. A resposta secular para a história de Cristo sempre mais ou menos assim. Foi um grande profeta, obviamente, um cara muito interessante, tinha muito a dizer na linha de profetas.
estão Elijah, Mohammed, Buda ou Confúcio, mas a realidade é que Cristo não permite que você para dizer isso não deixá-lo ir lá fora. Cristo diz, não, eu não digo que eu sou um professor. Não me chame de títer, não dizer, eu sou o Messias, eu sou dizendo, eu sou o Deus encarnado. Então o que resta é que ou Cristo foi que ele disse que era o Messias ou foi uma ideia completa maluco que todo o curso da civilização da metade do planeta mudou. Que foi virado de cabeça para baixo por causa de um maluco. Para mim, isso é incrível. O sentido da morte de Cristo é que Cristo levou os pecados do mundo. De modo que o que não solte voltar para nós saltar para trás, e que a nossa natureza pecaminosa não colher a morte óbvia. Não são as nossas boas obras para que se abre as portas do céu. Bono, cantor irlandês em conversações Bono em Bono com Mishka Asayas. O cristianismo caiu que está ainda baseada na ressurreição do seu fundador. Jesus, também chamado de Cristo, e até mesmo a história do mundo é inconcebível sem Michael Green Cristo. Com Thomas e outros apóstolos em pintura de Rembrandt, a trágica Rembrandt, Cristo emana do espírito protestante, parece arrependido, cadavérico, grave. A imagem do protestante introvertido e abnegado alma, estes aspectos refletem-se a magreza de seu corpo, abandonando carne, humildade, patos e solenidade, com a qual concebeu Rembrandt, épica cristã, F.M. Godfrey Cristo e os apóstolos, os formas cambiantes de religião, ou se imagine Cristo e os apóstolos, a mudança das formas de religioso imagens. Na Bíblia não há nenhuma menção da Trindade. Sabemos que Deus não através de nossos conceitos filosóficos orgulhosos, mas através de Cristo. Miguel Servetti publicou seu livro sobre os erros da Trindade, que o principal alvo da Inquisição fez clássicos com um estudo de abordagem histórica. Posso assegurar-vos que há evidência para a vida, morte e ressurreição de Cristo tem maior comprovação de que a maioria dos fatos históricos da antiguidade. E. M. Blacklock, professor de literatura clássica na Universidade de Auckland, Nova Zelândia, Ansorst, inventar palavras e atos de Jesus naqueles primeiros anos, quando estavam vivos muitos dos seus discípulos, e que se lembrava do que tinha acontecido e o que não teria sido de qualquer forma tão fácil como alguns escritores pensam. Os discípulos não podiam dar ao luxo de introduzir imprecisões, para não falar deliberadamente manipular os fatos. Logo a luz iria remover aqueles que lhes convinha. F. Bruce Ansorst. Jesus é o meu Deus, Jesus é o meu esposo, Jesus é minha vida, Jesus é meu único amor, Jesus é todo o meu ser. Jesus é meu tudo. Agnes Gonçalves, Madre Teresa de Calcutá. A evidência da ressurreição apresentado nos evangelhos pode ser aceite sem reservas, como o testemunho de homens, fatos verídicos que estavam presentes como testemunhas oculares e poderia confirmar. E como advogado eu fiz um estudo prolongado às provas e para mim a evidência é conclusiva. Edward Clark. Amém. Referências. Editar.